noite, tudo bem com vocês? Nós vamos agora para a aula de Geografia, tá? Na aula passada, a gente estava falando sobre trabalho infantil. Então, na aula de hoje, a gente vai continuar falando mais algumas coisas sobre trabalho infantil, tá bom? Então, mas o que é realmente trabalho infantil? É toda atividade laboral. Essa palavra laboral significa trabalho, tá? Então, é toda atividade de trabalho que tira a criança do lugar onde ela deveria estar. E essas pessoas com idade de inferior a 16 anos, tá? Então, crianças com menos de 16 anos que trabalham para garantir o sustento, para receber dinheiro ou não, porque ainda existem crianças que trabalham, que são exploradas no trabalho e não recebem dinheiro, vocês acreditam? Então, mas como surgiu essa situação de trabalho infantil? Alguns anos atrás, quando teve a Revolução Industrial e eles utilizavam muitas máquinas, eles precisavam produzir muitas coisas e também utilizavam o trabalho das crianças, certo? E ali as crianças começaram a trabalhar cerca de 14 horas por dia para receber bem pouquinho dinheiro. Eles recebiam muito pouco, mas a família escolhia, na verdade, as crianças, né, para ir trabalhar. Então, eles tinham que ir. Então, lá eles poderiam ter risco de pegar alguma doença, de sofrer algum acidente, e até mesmo de um acidente tão grave que levasse essa criança infelizmente ao óbito. Então, muitas crianças, na verdade, morreram nessas atividades porque não tinha nenhuma proteção para elas. Mas, com o passar do tempo, foram surgindo leis, estatutos que impedissem, que acabassem, que tentassem acabar com esse trabalho dessas crianças. Mas, infelizmente, não conseguiram, porque até hoje ainda existe trabalho infantil no Brasil. Em estados do sul ou do sudeste do Brasil ainda existe exploração, na verdade, em todo o Brasil. Mas, olha só um exemplo de trabalho infantil. E os principais atividades que eles realizam é na construção civil, na agricultura e até mesmo no tráfico de drogas, infelizmente. Mas nem tudo é trabalho infantil também, viu? Você pegar uma sua cama, às vezes lavar uma loucinha, um copo, ajudar a recolher os brinquedos da casa, isso também não é trabalho infantil. Nem tudo é trabalho infantil. Trabalho infantil é tudo aquilo que tira a criança da escola e coloca ela sobre o risco de alguma situação, tá? Então, vocês vão assistir esse vídeo que eu vou colocar agora, que vai ajudar na compreensão de vocês, tá bom? Você sabia que não são só os adultos que trabalham? Infelizmente, há muitas crianças e adolescentes assumindo vida de gente grande antes do tempo. Vamos ver isso mais de perto. Esta é Cristina, uma menina de 8 anos que vive em Pernambuco e que adora jogar bola. Júlio tem 15 anos, mora no Rio Grande do Sul e gosta de empinar pipa. Os dois ainda são crianças e deveriam ter tempo para o estudo e o lazer. Contudo, eles compartilham uma dura realidade. Ambos vivenciam uma meia infância. Cristina acorda às 4 da manhã e enfrenta um cotidiano pesado, limpando, lavando e passando por ordem da sua tia, que a maltrata constantemente. Faz uma pausa nas tarefas e corre para a escola. Quando retorna, ainda tem muita coisa para fazer. Júlio, por sua vez, enfrenta uma rotina cansativa e dolorosa numa pedreira, exposto ao sol junto com seu pai. Por conta disso, abandonou a escola. Esses jovens estão submetidos ao trabalho infantil. E, infelizmente, Cristina e Júlio não são os únicos afetados por essa violação. No Brasil, mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão em situação de trabalho infantil. Isto representa mais de 8% da população dessa faixa etária. Mas o que de fato é considerado trabalho infantil? Trabalho infantil é toda forma de trabalho, remunerado ou não, que priva as crianças e adolescentes de experiências próprias de suas idades, como as de estudar e brincar. O trabalho infantil impõe uma carga de responsabilidade desproporcional à faixa etária desses jovens. Além disso, faz com que exerçam atividades inadequadas à sua estrutura física e psicológica, colocando sua saúde e segurança em risco. Para se ter uma ideia, só entre 2007 e 2013,
mais de 13 mil meninos e meninas se acidentaram e outros 119 morreram trabalhando. E o que a lei brasileira diz sobre o trabalho infantil? No Brasil, o trabalho é proibido em qualquer hipótese até os 13 anos. Entre os 14 e os 16 anos, o trabalho é permitido, mas somente na condição de aprendiz, que combina a frequência escolar ao desenvolvimento de uma profissão supervisionada. A partir dos 16, o trabalho é permitido, mas o jovem não pode trabalhar à noite nem desempenhar atividades de risco, como manusear máquinas. A partir dos 18 anos, o jovem pode trabalhar em qualquer ofício. Portanto, quando falamos em trabalho infantil, nos referimos a uma situação que não respeita essas normas e que compromete o desenvolvimento físico, psicológico e cultural de crianças e adolescentes. E onde meninos e meninas estão trabalhando no Brasil? O trabalho infantil acontece em pedreiras e no âmbito doméstico, como no caso de Júlio e Cristina. Mas também há jovens trabalhando em lixões, carvoarias, feiras livres, comércio informal, borracharias, matadouros e na agricultura, ou ainda em atividades ilícitas, como o tráfico de drogas e exploração sexual. Essas atividades são consideradas algumas das piores formas de trabalho infantil pela Organização Internacional do Trabalho, porque são atividades perigosas e insalubres. E por que tantas crianças e adolescentes começam a trabalhar antes do tempo? São muitos os motivos que levam crianças e adolescentes a trabalhar, mas o principal é ajudar a sustentar a si e a sua família. Muitos deles também trabalham para ter acesso a bens de consumo, como celular, óculos e videogame. Então, tudo é trabalho infantil? De modo algum. Tarefas pontuais e sem riscos, como lavar louça, aprender a mexer com a terra e arrumar a própria cama, não configuram trabalho infantil. Pelo contrário, são ações que fortalecem os sentimentos de solidariedade e responsabilidade nos jovens. E o que tem sido feito para acabar com a exploração de crianças e adolescentes? Nas últimas 2 décadas, o Brasil avançou no combate ao trabalho infantil. O governo fortaleceu as fiscalizações e criou projetos de transferência de renda aliados ao reforço escolar e a atividades culturais. No entanto, para erradicarmos o problema do trabalho infantil, ainda há muito a se fazer. O combate ao trabalho infantil é uma responsabilidade do Estado, da sociedade e das famílias de meninos e meninas, que devem juntos zelar por eles. Se você conhece algum caso de trabalho infantil, denuncie, Disque 100 ou procure o Centro de Referência de Assistência Social mais próximo. Crianças e adolescentes têm o direito a uma infância completa. Todos juntos por um Brasil livre de trabalho infantil.